A graça e a paz do Senhor Jesus a todos, irmãos. Hoje estamos embarcando mais uma vez nas histórias fascinantes deste livro maravilhoso que é a Bíblia, a palavra do Deus vivo. E trazendo a jornada de hoje, nós estamos trazendo a introdução ao livro de Ruth. Começaremos com algumas informações importantes. Conhecido como o livro da fidelidade, o livro do amor. É o 8º livro da Bíblia. O livro de Ruth também é o 3º livro dos livros históricos, ou seja, da história de Israel, que vai tratar da história de Israel. Ele tem 4 capítulos, 85 versículos, e ele é dividido em 6 partes ou blocos. O primeiro bloco vai falar do drama de Noemi, dos capítulos 1, do verso 1 ao 5. Noemi e Ruth, a volta a Judá, capítulo 1, versículos 6 ao 22. O terceiro bloco vai falar o encontro de Ruth e Boaz, capítulo 2, do 1 ao 23. O quarto vai falar Ruth e Boaz na eira, capítulo 3, versículos 1 ao 18. 5. A fidelidade de Noemi, capítulo 4, versículos 13 ao 17. E a genealogia de Davi, capítulo 4, versículo 18 ao 22. Este livro, amados, de Ruth, também ele faz parte dos 5 livros de Megilote, ou seja, daqueles livros que são lidos nas semanas do Shavó, que é as semanas das festividades judaicas. Ou seja, quando a gente fala sobre o livro de Ruth, de acordo com o respectivo significado, ele era lido na festa de Pentecostes, assim como outros livros, como exemplo, Eclesiastes era lido na festa do Tabernáculo, Cantares na festa da Páscoa. E quando se falar desse rolo, desses 5 rolos que são chamados Megila ou Megilote, eles são referentes ao estudo que é feito durante essas festividades judaicas. Espero que você tenha entendido. E o contexto desse livro, amados, começa com a referência logo atrás no livro que nós já lemos, no livro de Juízes, capítulo 6, do 1 ao 6, ou seja, onde faz uma referência a uma época na qual a guerra contra os midianitas destruiu as colheitas dos israelitas. Ou seja, nós vemos aí que logo no início do livro de Ruth vai falar que havia uma fome sobre as terras de Israel, sobre Belém de Judá, conhecida como a Casa do Pão. Ruth serviu de inspiração também este livro ao rei Salomão, ao escrever sobre a mulher virtuosa. Essa é uma das curiosidades que vamos trazer hoje, além de outras curiosidades que vou descrever agora. Este livro ele tem autoria desconhecida, porém os biblistas, ou seja, os estudiosos da Bíblia e a tradição judaica atribuem ao profeta Samuel. Como nós estudamos antes, existe no Talmud 3 divisões: o livro dos profetas, da lei dos profetas e dos costumes. Então este livro, pela tradição judaica, ele é atribuído ao profeta Samuel. Amém? Então, nós vemos também como curiosidade uma palavra chamada Goel, a palavra hebraica que quer dizer remidor do parente ou próximo da linhagem para o casamento, que remete a Cristo, aquele que salva os perdidos, ou seja, aquele que salva as viúvas, aquele que salva os órfãos, aquele que salva aquele que está perdido. Nós vemos que Ruth, ela se casa com um homem que morre logo. Aí o que acontece?
este homem ele não tem esse Goel, este remidor, ou seja, logo nós vamos ver na história que ela vai seguir uma dificuldade em sua vida por não ter um descendente do seu marido. Nós vemos também que Moabe, a cidade qual Ruth habitava, aonde Noemi se desloca com sua família, com seu marido Elimeleque para esta cidade e seus filhos. Esta cidade de Moabe era uma cidade, ou seja, dos moabitas, das descendências das filhas de Ló, ou seja, era uma cidade conhecida por maldição. Amém? A palavra hebraica também diz o nome Reut, R-E-U-T, que quer dizer no hebraico Ruth, quer dizer também no seu significado, na palavra em si, amizade ou companheirismo. Amém? Nós vemos no decorrer da história, como eu falei, Noemi era casada com Elimeleque, que gerou Malom e Quilion, ao qual fugiram para Moabe a fim de sair da região da fome, e os seus filhos casaram com essas mulheres moabitas, que é Ruth e Orfa, respectivamente, ou seja, Ruth casou com Malom e Orfa com Quilion. Nós vemos aqui que Ruth é a personagem cujo qual dá o nome deste livro na Bíblia, é a personagem principal deste livro. Nós vemos também que depois de 10 anos, Deus concede a fartura a Belém de Judá. E Noemi chama suas noras para voltar para sua terra. Mas no meio do caminho a palavra diz que ela pergunta se elas querem voltar de volta para suas terras, porque ela vê que vai passar por um grande deserto. Então o que é que acontece? Existe algo ali que são duas situações. Uma que é órfã, que beija a sua sogra, se despede e a palavra diz que ela volta aos seus deuses. E Ruth, ela diz que a partir daquele momento ela vai seguir a Noemi e ela diz: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, onde pousares eu pousarei. Ou seja, naquele momento Ruth se converte. E nós vemos também uma palavra muito importante, que é o significado do que eu falei, a questão do Goel, mas também é uma questão do costume dos judeus, que era o levirato, ou seja, o levirato ou levirado é o costume observado entre alguns povos que obriga o homem a casar-se com a viúva de seu irmão quando este não deixa descendência masculina, sendo que o filho deste casamento é considerado descendente do morto, ou seja, é de costume mencionar no Antigo Testamento como uma das leis de Moisés. E não se podia misturar com outro povo, portanto se casava com o próximo da linhagem de Goel. Esta é a lei do levirato. Amém? E a cronologia apresentada em Ruth 4, do 18 ao 22, foi confirmada pela genealogia de Cristo, ou seja, Ruth ela é considerada da parte genealógica de Jesus. Em Mateus 1, verso 5, vai dizer que ela é listada como a esposa de Boaz e que tem um filho chamado Obed, na linhagem de seus ascendentes. Ela era moabita e esse povo moabita, eles viraram inimigo de Israel, porque a palavra diz que eles foram hostis, ou seja, existia uma passagem de Belém de Judá até as terras de Canaã, cujo esse povo não permitia que o povo de Israel passasse. E por não permitir que as famílias de Israel passassem, o que é que acontece? Deus, depois nós vamos ver que é jogada uma profecia sobre este povo moabita.
Aqui também nós vemos uma referência, amados, quanto ao beijo de Orfa em Noemi, ou seja, o beijo de Judas em Jesus. Quando Judas beija Jesus, a palavra diz que ele se volta para o pecado da cobiça, né? O pecado que ele queria as moedas de ouro em troca da vida de Jesus. Já a Orfa, amados, ela se volta para o pecado da idolatria, ou seja, ela se volta a adorar os seus deuses. Ruth, amados, nós vemos aqui que foi uma mulher agradecida, generosa, fiel e bondosa durante a trajetória da sua vida. Noemi era agradável, mas quando ela chega nas terras de Belém, as pessoas começam, esta não é Noemi, e ela começa a dizer ao povo que se chama Mara. E ela diz por quê ela queria ser chamada daquela forma. Ela diz que Mara significava amargura. E ela pede para chamar assim, pois tinha amargura que Deus estava permitindo ela passar em sua vida. Ruth, amados, a palavra também fala que era uma mulher trabalhadora. E ela chama a atenção de Boaz pelas suas atitudes com sua sogra, pela sua bondade também. E ela segue as instruções da sua sogra, ou seja, ela unge-se e vai ao encontro de Boaz na eira, que alguns estudiosos dizem que esta eira era um local onde se praticava a atividade sexual, ou seja, nós vimos que ele era um parente próximo à descendência de Elimeleque, pois Malom, o esposo de Ruth, ele não tinha descendência, e Boaz era um dos descendentes do marido de Noemi, ou seja, ele adquiriu algumas terras do marido de Noemi. Então a sua sogra, ela dá essa dica: existe um homem da linhagem do meu marido cujo você se arrume e vá se encontrar com ele. Ou seja, ela está dizendo ali, ó, se arruma, se ajeita, porque você pode ter um pretendente para se casar. Amém? Aí nós vimos aqui que logo após aparece um parente de Malom. A palavra diz que aparece um parente, mas porém logo Boaz, ele resolve essa situação comprando as terras. E quando ele compra as terras, pela lei do levirato, ele passa a ter direito sobre Ruth e assim se casa com ela. Então encerra-se assim o ciclo dessa história. Mas eu gostaria, amados, de trazer algo que passou ontem na TV. Ontem na Rede Record passou um especial com cerca de 2 horas, por volta de 10h30, 11 horas da noite. Vou até deixar o link aqui na descrição desse vídeo, que traz um resumo ao qual foi falado num documentário intitulado A História do Maior Best-Seller de Todos os Tempos. O documentário foi um compilado, amados, de uma reportagem especiais que foi produzida pelo repórter André Tal, lá na cidade de Israel. E o repórter, ele inicia com essas palavras: uma história fascinante que atravessa o mundo com a Bíblia. Ou seja, a produção, ela conta com as gravações nos principais pontos de Israel, onde os arqueólogos ali fizeram descobertas impressionantes e comoventes sobre o livro dos livros, ou seja, este livro que estamos nas mãos agora, a Bíblia Sagrada. Durante as gravações, o repórter André Tal, ele se emociona ao entrar em uma das cavernas de Quiriã, onde durante 2000 anos ficaram escondidos os manuscritos do Mar Morto, os pergaminhos bíblicos mais antigos encontrados. É impressionante, é incrível e é um privilégio estar aqui, ele relatou ali, porque foram aonde acharam escrituras em 1948, conforme o documentário lá. Então a equipe passou ainda por outros pontos importantes de Israel que ajudam a encontrar
a história e a força da resistência da Bíblia. Gravações no Mar Vermelho, no deserto da Judéia, no deserto de Negev, que fizeram parte deste programa. Não sei se a Record vai disponibilizar depois, mas o link que eu estou deixando é apenas um resumo, cerca de 9 minutos. Mas foi grandioso e assim um aprendizado enorme que eu tive. Então, assim, nós vemos que preservar e persistir em plena pandemia de 2021. Nós vemos que Deus permite se encontrar partes de objetos que são tão importantes. Ou seja, em 2021, amados, Deus ainda está revelando parte das suas escrituras neste deserto, neste local onde passou diversos homens da história da Bíblia. E nós vemos que no deserto da Judéia foram encontrados textos milenares achados ainda este ano, 2021. E foi bem exposto pelo repórter. As descobertas arqueológicas também precisaram de um pouco de aventura, ele fala assim, durante o início da reportagem. E eles vão no local chamado a Caverna do Horror, que é 80 metros abaixo da superfície. Ou seja, é 80 metros ali sobre o Mar Morto, alcançada por meio do rapel. Ela só é alcançada, a altura de 80 metros só é alcançada através do rapel, aonde foi encontrado o cesto mais antigo do mundo. Um objeto, amados, que diz de ter, os historiadores falam que tem 10.500 anos. E também foi descoberto fragmentos do texto bíblico do livro de Zacarias, ainda este ano. Veja que coisa maravilhosa e incrível. A arqueologia, lá no documentário fala, e a modernidade se misturam no Museu de Israel, com câmeras fotográficas avaliadas em 8 milhões de reais. Foram digitalizadas com mais de 30.000 fragmentos de pergaminhos do Mar Morto. Ou seja, Deus, amados, Ele ainda dá recursos ao seu povo para que Ele seja, cada vez mais, a sua palavra seja descoberta. Então estão sendo deixadas, a pessoa entrevistada disse assim, que estão sendo deixadas aos homens uma herança verdadeira para uma geração futura, um legado para o mundo, uma herança para o mundo. Nenhum livro, o documentário fala no final, foi tão perseguido quanto a Bíblia. Ao longo dos séculos, cópias das Escrituras foram queimadas. Muitos dos que carregavam este livro sagrado eram considerados traidores. No mundo em que existia vários deuses, no mundo politeísta, de repente aparece um povo que apresenta um Deus que está em todos os lugares, aleluia. Porém, um Deus invisível que não se pode tocar nele e nem pronunciar o seu nome. A Bíblia nos ensina quais são os nossos problemas, onde tem pessoas, amados, que não querem ver. Foi relatado ali pela pessoa entrevistada. Perseguições que continuam nos dias atuais, onde pessoas sequer podem ter uma Bíblia. Nós temos o privilégio de tê-la nas mãos agora. Por exemplo, em países como o Afeganistão, pessoas não estão podendo pegar na Bíblia. Mas existe algo, há uma força inerente da Bíblia, que é bem superior às forças inerentes da política de um governo ou de outro. Foi maravilhoso quando a pessoa entrevistada fala isso. E apesar de toda a perseguição em diferentes épocas ou regiões, a Bíblia resistiu, tornou-se o maior best-seller de todos os tempos. Ela foi o livro mais lido até hoje, ou seja, ela foi traduzida para quase 3.000 idiomas, com aproximadamente 4 bilhões de cópias vendidas, e é a obra mais lida do mundo.
E o repórter pergunta ao pesquisador historiador. Ele faz uma pergunta intrigante, ele faz uma pergunta assim: por que a Bíblia foi preservada? E foi grandiosa a resposta desse homem, que ele diz assim: porque Deus queria deixar algo para mim e para você, para dar uma motivação ao homem a segui-lo. Aí ele diz ainda mais: quando leio a história de Abraão, quando lemos Lucas, quando leio Isaías, a minha mente se abre e digo: uau, esta gente aqui. Eu vejo aqui em Paulo em Patmos, por um lado preso no cárcere e por outro dando ânimo às pessoas a viver, a seguir lutando pelas coisas de Deus. Isto é algo incrível que nenhum livro dá. Aleluia, glória a Deus. Amados, nós temos o privilégio de termos este livro que foi tão perseguido, que muitos homens tiveram que esconder nessas cavernas, as Escrituras. Então dê valor a esse livro. Tenha prazer em aprender. A escola bíblica, como nosso pastor Cleonildo diz, é uma escola para a vida, onde só recebemos o diploma após ter sido provado e aprovado por Deus. E esse diploma nós só teremos, amados irmãos, nos céus. E hoje vou dizer algo que nosso coordenador de ensino, nosso amado pastor Cleonildo sempre diz durante os cultos. Repita comigo: tenho em minhas mãos a palavra de Deus, que é viva, perfeita e eficaz. Esta palavra maravilhosa, amados. Esteja sempre alegre para aprender mais desse Deus maravilhoso. Amados irmãos, essa palavra, ela mudou a minha vida. Aleluia. E quer mudar a sua também. Jesus te abençoe grandemente neste dia.